Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Eric Marques e hoje nós vamos resolver uma questão que veio do concurso de fuzileiros navais. Vamos lá? Analisando o gráfico da função f de x igual a x² mais 8x mais 7 no plano cartesiano, podemos afirmar que opção A não possui raiz real. Opção B tem concavidade voltada para baixo. Opção C corta o eixo y no ponto 7 e 0. Opção D possui duas raízes distintas. Opção E tem um valor de máximo. Bom, pessoal, é o seguinte, aqui nós temos nitidamente uma questão que fala sobre função do segundo grau atrelada ao plano cartesiano. Não temos muita dificuldade para fazer esse tipo de questão. Ela é básica, porém muito recorrente em provas de concursos militar. Nós vamos fazer essa questão passo a passo e você vai conseguir visualizar cada item, o porquê que é a resposta correta e o porquê não é a resposta correta. Nós vamos aplicar teorema de Bhaskara. Além disso, vamos desenhar o plano cartesiano e vamos encontrar como funciona essa função do segundo grau. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, o que a gente precisa fazer? Vamos lembrar da fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso tudo sobre quem? 2 vezes a. Tranquilo? Lembramos disso? A nossa queridíssima fórmula de Bhaskara, que a gente já vê desde o nosso ensino fundamental. Agora vamos só organizar quem é quem é o A, quem é o B e quem é o C, para que se torne um pouco mais fácil aplicar a fórmula. O nosso A, ele vale quem? O nosso A é justamente esse carinha antes do nosso x ao quadrado. Quando não tem nada escrito na frente do x ao quadrado, podemos dizer que o nosso A vale 1. O nosso B, quem é o nosso B? O nosso B é este carinha aqui, ó, 8. Tranquilo? E o nosso C? O nosso C é este único carinha que não tem a incógnita, ou seja, vale 7. Tranquilo e calmo? Então, nós já conseguimos separar quem é quem para conseguir substituir na nossa fórmula de Bhaskara. Vamos fazer aqui o seguinte. X é igual a quem? O menos da fórmula. Quem é o nosso B? O nosso B vale 8. Então, vamos substituir aqui, ó, 8. Agora, aplicando aqui mais e menos da fórmula, raiz quadrada, que é pertencente à fórmula. Quem é o nosso B? Novamente, o nosso B vale 8. 8 ao quadrado. Substituindo aqui, ó, 8 ao quadrado. O menos da fórmula, 4 vezes. Quem é o nosso A? O nosso A vale 1. Que multiplica quem? O nosso C. Quem é o nosso C? 7. Tranquilo? Sem dificuldade, né? Agora, vamos dividir por quem? 2 vezes A. A vale 1. Simples assim. Dessa forma, nós teremos x igual a quem? Vamos manter o menos 8.
menos 8, mais ou menos raiz quadrada de quem? Quanto é 8 ao quadrado? É 8 vezes 8, que dá 64. 64. Menos da fórmula. Quanto é agora esse produto aqui? 4 vezes 1 vezes 7. 4 vezes 1, 4. Vezes 7, 28. Ou seja, 28. Isso tudo dividido por 2 vezes A. Já que substituímos o A por 1, é 2 vezes 1, que dá quanto? Isso mesmo, 2. Tranquilo? Muito simples, né? Muito simples. Vamos continuar aqui, ó, no cantinho aqui. Ó. O nosso x vai ser quem? Menos 8, mais ou menos... Opa, vamos mudar a cor. Manter o padrão aqui, ó. Mais ou menos quem? Raiz de... Quanto é 64 menos 28? 64 menos 28 é 36. Então, temos como resposta 36 até aqui. Dividido por 2, o número 2. 2 vezes 1 a gente já fez, então é 2. Tranquilo? Agora, vamos separar aqui, ó, o x1, que é a nossa primeira raiz, o nosso x2, que é a nossa segunda raiz. Teoricamente, nós temos como equação do segundo grau, função do segundo grau, duas raízes, mas elas podem ser idênticas, mas também elas podem ser distintas. Então, a gente já separa ela em duas partes, mesmo que ela apareça com o valor igual. A gente vai perceber que vai ser raiz distinta ou vai ser raiz semelhante, tem o mesmo valor. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Menos 8, da formulazinha, menos 8. Agora eu vou colocar, vou até mudar de cor aqui, vou colocar essa cor aqui para você conseguir perceber que é diferente. Ó. Agora eu vou usar mais. Na outra eu vou utilizar menos, tá ok? Então, bora lá. Raiz de 36. Quanto é agora raiz de 36? Quanto é que vale? 6. Substituindo, 6. Isso tudo dividido por 2. Vamos só manter o padrão aqui, ó. Dividido por 2. Quanto é menos 8 mais 6? Vai dar menos 2. Então, menos 2. Dividido por quem? Dividido pelo 2. Isso dá quanto? Menos 1. Encontramos uma raiz. Tranquilo? Agora vamos ver se nós vamos encontrar uma raiz com o mesmo valor, para dizer que são raízes idênticas, ou dizer que são raízes distintas. Vamos lá? Segunda raiz, menos 8. Agora, como eu falei, eu vou utilizar o menos. Ó. Aqui em cima, eu utilizei o mais. Agora, para outra raiz, eu vou utilizar o menos. Beleza? Fique bem atento a isto. Raiz de 36 já vimos que é 6. Vamos dividir por 2. Dividindo por 2. Quanto é isso? Menos 8 menos 6 vai dar menos 14. Menos, vamos lá, menos 14. Dividido, mantendo o padrão da cor, dividido por 2. Quanto é que dá isso? Se fosse 14 positivo sobre 2, seria
7. Só que está negativo, então teremos menos 7. Opa, encontramos a segunda raiz. Beleza? Agora, muito importante para a gente é conseguir montar o nosso plano cartesiano. Por que nós temos que montar o plano cartesiano? Para a gente conseguir identificar algumas informações bem pertinentes para a solução dessa questão. Vamos tentar desenhar aqui. Não repare, tá? Mas o mais próximo possível que a gente venha a conseguir. Para cima, nós temos no eixo vertical o nosso y. Esse nosso y a gente pode chamar também de ordenada. O eixo das ordenadas. E no nosso eixo horizontal, ou seja, horizontal de horizonte, abscissa. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Abscissa. Tranquilo? Então, nós temos o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Vamos tentar marcar pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom. Para o lado da direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ou menos do mesmo tamanho, só para termos uma ideia do que acontece. Para a esquerda, no eixo das ordenadas, ou melhor, no eixo das abscissas, nós temos quem? Os valores negativos. Os valores negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Para baixo, no eixo das ordenadas, é menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Beleza? Então, vou só colocar aqui embaixo, só para você ter desencargo de consciência. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim sucessivamente. Para baixo aqui, ó, também vai ser negativo. No eixo das abscissas, para a direita, vai ser positivo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. No eixo Y, para cima, positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Beleza? Organizei ali mais ou menos só para você ter como orientação na hora de montar o seu gráfico. Bom, o que nós temos aqui encontrado, esses carinhas, são quem? São justamente as raízes da nossa função. Quando eu encontro as raízes da nossa função, eu tenho justamente quem? Os pontos que cruzam ou tocam a minha reta horizontal, ou seja, meu eixo horizontal das abscissas. Isso mesmo. Tá vendo esse menos 1 aqui, ó? Esse menos 1, ele está aqui tocando. Vou até botar outra cor aqui para você. Vou botar laranja. Ó, ele está aqui, ó, tocando esse carinha, o menos 1. Mas também esse menos 7 aqui, ele está tocando também o eixo das abscissas. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 aqui, ó. Ele está aqui, ó. Vale menos 7. Aqui, ó, menos 7. Então, pensem o seguinte: se está tocando duas vezes o meu eixo das abscissas, significa que o meu gráfico ele ultrapassa o meu eixo das abscissas e toca ele novamente. Vou desenhar aqui. É como se eu fizesse isso, ó. O nosso gráfico viesse no menos 7, descesse, subisse, tocando o menos 1. Tranquilo? Ele vai continuar para cima? Vai. A gente vai chegar lá. Perceba uma coisa muito interessante. Vou marcar aqui para vocês.
Tá vendo esse carinha aqui, ó, que eu estou pintando agora? Esse 7 da nossa função do segundo grau? Esse termo que não tem a incógnita, ele é justamente quem? Ah, é justamente quem toca. Quem toca. Vou até marcar. Ele vai tocar, ó. Toca o eixo ou cruza o eixo Y, Y, Y. Tranquilo? Grava isso no coração. Ou seja, nós temos como o nosso gráfico da função do segundo grau. Ele vai vir tocando, ou melhor, cruzando o nosso eixo das abscissas no ponto -7, descendo e vai subindo, tocando -1, cruzando -1, e vai subindo, 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 e cruza. Ele cruza justamente onde? Aqui, ó, no 7. No valor 7 da minha ordenada. Beleza? Poxa, Eric, mas eu não entendi uma coisa. Por que você começou fazendo uma barriguinha assim, ó, mostrando que eu tenho uma concavidade para cima? Beleza, isso faz parte da resolução e eu vou te explicar por que que eu fiz dessa maneira. Vou pintar novamente outro elemento da nossa função do segundo grau. Tá vendo aqui, ó, na frente do nosso x ao quadrado, ele é positivo. Então, guarda no coração. Quando esse cara for positivo, ó, concavidade e concavidade. Grava isso. Concavidade voltada para cima e concavidade voltada para baixo. O que que acontece? Quando eu tenho uma concavidade voltada para cima, ou seja, a abertura da minha função do segundo grau, eu tenho quem? Eu tenho que a minha função ela é positiva. Lá na frente do nosso x ao quadrado, ele é positivo. Então, concavidade para cima, nós temos quem? O nosso elemento antes do x ao quadrado como positivo. Agora, quando eu tenho uma concavidade para baixo, significa o quê? Que minha função tem o seu elemento colado ao x ao quadrado sendo quem? Negativo. Beleza? Tranquilo? Recapitulando, eu tenho uma concavidade voltada para cima quando o elemento estiver antes do x ao quadrado for positivo. Concavidade voltada para baixo quando o elemento colado ao meu x ao quadrado for negativo. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá, vamos continuando. Outra informação muito pertinente. Quando é máximo e mínimo de uma função? O nosso máximo de uma função é quando eu tenho esse desenho aqui, ó. Esse desenho da minha função do segundo grau. Isso quer dizer que eu tenho um ponto máximo, máximo. Ou seja, a nossa curvatura da nossa função do segundo grau, ela tem uma abertura, uma concavidade para baixo. Então, vamos colocar aqui do lado, ó, ponto de máximo. Ou seja, quando eu tenho uma concavidade voltada para baixo, o meu elemento antes do x ao quadrado, agarradinho a ele, é negativo. Consequentemente, nós temos como ponto de mínimo quando o desenho da nossa função do segundo grau faz assim.
a abertura com cavidade para onde? Para cima. Então, aqui embaixo é o nosso ponto de mínimo. Tranquilo? Ou seja, quando a concavidade está para cima, o nosso elemento coladinho ao nosso x ao quadrado for positivo, então ponto de mínimo. Tranquilo? Belezinha? Safo? Vamos só dar uma continuação aqui, ó, do nosso gráfico para ficar bonitinho. Beleza? Então vamos organizar aqui. Primeira pergunta. Na opção A, não possui raiz real. Vou até colocar aqui, ó. Tá dizendo que não possui raiz real. Opa, eu encontrei as duas raízes lá no início. Tá correta essa opção? Não, não tá correta. Então, esquece ela. Temos raízes reais, duas e distintas. Tem concavidade, ó, concavidade voltada para baixo. Ou seja, nossa abertura está para baixo. Olha lá, ela está para onde? Está para cima, ó, está para cima. Essa opção está certa? Não, está errada. Corta o eixo Y, ó, corta o eixo Y no ponto 7 e 0. Bom, olha bem, 7 e 0. Quem são esses pontos? Quando eu escrevo assim, ó, 7 e 0, que são os pontos dentro do meu plano cartesiano, o primeiro elemento, quem é? O primeiro elemento é sempre o x e o segundo elemento é sempre o y. Lembrou? Então está dizendo aqui o seguinte, está dizendo que o 7 ele está localizado no x. Opa! Não está correto isso. Porque o nosso 7 ele está onde? Ele está no nosso eixo Y. Eixo Y. Deveria estar aqui, ó. Deveria estar aqui. Então tá errada essa opção. Isso aí é para pegar desavisado. Quem não estudou aqui, ó, com o professor Eric. Beleza? Então vamos continuar aqui a questão. Vou pular a letra D. Tem um valor de máximo. Tem um valor de máximo. Vamos lá. Para ter um valor de máximo, qual é a nossa orientação? Para valor de máximo, vou até marcar aqui novamente, para ficar bem enfatizado. Para valor de máximo, ó, valor de máximo, eu tenho que ter a concavidade voltada para baixo. E o meu valor do elemento colado ao meu x ao quadrado, ele tem que ser negativo. É negativo? A nossa função começa como menos x quadrado? Não, não é menos x quadrado, ela é positiva. Nós temos valor de máximo? Não, nós temos valor de mínimo. Nós temos valor aqui, ó, não é máximo, é mínimo. Mínimo. Ou seja, por eliminação, nós temos como gabarito a opção letra D. Possui duas raízes reais distintas. Correto. Perceba o seguinte, nós encontramos, ó, uma raiz é um valor real, menos 2, menos 1, melhor dizendo, menos 1, mas também temos como menos 7, ou seja, temos duas raízes reais. Então, o gabarito da questão de fuzileiros navais é quem? Opção letra D. Pessoal, nós vimos aqui uma questão bem interessante de função do segundo grau atrelado ao plano cartesiano. Muito recorrente, como eu falei, em provas de concursos militares. Então, sugiro que vocês façam uma revisão,
estudem bastante esse tópico, porque existe uma probabilidade muito alta de vir no seu concurso. Então, se prepare. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você curtiu, se você gostou, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e não esquece de ativar o sininho, porque você vai ser avisado dos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!